Olá, gente, estou aqui de volta. O tópico de hoje é identidade. Isso é uma coisa que tá sendo um processo para mim, é, porque a gente acredita nas mentiras, nas palavras que foi dita em cima de nós. Vou começar falando sobre, sabe quando você é nova e as pessoas, sabe, tem aquela coisa, fulano é isso, fulano falou aquilo, fulano fazia isso, fulano é aquilo, fulano sempre foi assim, sabe? Mais ou menos isso. Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha uma... Eu penso assim, eu acho que eu cresci querendo muita atenção, porque minha mãe teve uma irmã muito perto de idade de mim, e eu acho que eu cresci querendo mais atenção, a atenção que eu nunca tive. E aí, quanto mais a minha, como fala, eu ia crescendo, mais eu ia ficando rebelde. Aquela falta de atenção, aquela falta de às vezes um carinho, alguma coisa assim. E aí eu fui ficando mais rebelde com aquela falta de atenção. E quando eu cheguei uns 9, gente, eu lembro que tudo que eu fazia de errado, eu sempre pensava assim: ah, ninguém me ama mesmo, ninguém gosta de mim mesmo, ninguém tá nem aí pra mim mesmo, entendeu? Eu lembro que quando eu tinha 9 anos, eu tentei tomar um remédio da minha mãe pra me matar, porque eu achava que minha mãe não gostava, não me amava. E aquilo, sabe, e aquilo eu simplesmente, cada vez parecia que eu ia ficando pior. Eu ia fazendo coisas pior, porque eu incorporei naquela identidade que eu era ruim, que eu fazia isso, aquilo, que tudo que acontecia, provavelmente a culpa era minha. E talvez poderia até ser. Porque toda vez que eu fazia, quanto mais eu queria atenção, mais amor, pior eu ficava. Pior eu ficava. E eu lembro de pensar assim, toda vez que eu ia fazer alguma coisa, ninguém gosta de mim mesmo. Gente, eu escutei tanto que eu era ruim, que às vezes eu tinha que fazer coisa pra me incorporar naquela identidade. Pra me incorporar. Isso é a minha mentalidade, que eu lembro que eu pensava. Vou fazer isso porque eu sou ruim, eu vou fazer isso porque eu sou ruim mesmo, então, entendeu? Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer, porque eu sou ruim. Sabe, de tudo um pouco. Briga na escola. Voltava da escola, empurrava minha irmã no mato. Brigava. Mentia. Tudo mais um pouco. Mas aí, nossa, mas você fazia isso tudo? Então era verdade? Não. As mentiras veio primeiro. E depois as verdades incorporou. As coisas faladas veio primeiro. E depois foi incorporamento das palavras que é feita. Então, às vezes a gente pensa, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala com as pessoas. E eu mesmo sou uma culpada disso. Hoje eu olho o que eu falo sobre as pessoas. Porque tem coisas que pode mexer com as pessoas. E eu comecei a acreditar naquilo. Gente, eu acreditei nisso por muitos anos, que eu era ruim, que eu era isso. Se uma pessoa falasse que eu era boa, eu ia falar que ela tava falando da pessoa errada. Que não era eu. Porque eu sempre fui isso, fui aquilo, eu escutei tudo mais um pouco. Quando eu vim para os Estados Unidos, um tio meu falou pra minha mãe assim: ah, mandou. Zaia mandou ela para os Estados Unidos. Não vai virar nada, não vai ser nada. Gente, por muitos anos, aquilo estava gravado em mim. E que eu não ia ser nada. A coisa mais difícil agora, quando Deus tem falado comigo, foi acreditar e pegar e apagar todas as mentiras do passado que foi dita sobre mim. E acreditar que Deus tem um propósito. Desculpa. Vou ler aqui pra vocês. Em Jeremias 1. Jeremias 1. Que Deus vem pra Jeremias pra falar pra ele. E diz assim, Jeremias 1, começo 4.
A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu consagrei e constituiu profeta das nações. E ele fala assim: então disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não diga, não passo de uma criança, porque todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrar-no, diz o Senhor. Antes da gente nascer, a gente não nasce para Deus fazer um propósito. O Deus faz um propósito para nossa vida e manda a gente. Deus desenhou um propósito para cada um de nós. Infelizmente vai ter gente que não vai achar. Infelizmente vai ter gente que não vai achar o propósito deles aqui. Porque a verdadeira identidade em Deus é aceitar nós mesmos, de dentro para fora, com alegria, e cumprir o propósito dele. Essa é a nossa verdadeira identidade. As mentiras que foi dita sobre nós e a beleza é ser nós mesmos. Entendeu? Eu sei que às vezes, por mais que a gente tenta sair dessa identidade, principalmente a gente que foi abusado de criança, que a gente acredita que é nossa culpa. Efésios 6. Efésios 6 é uma coisa que me tocou muito. Efésios 6, começando do verso 10, fala assim, é Paulo falando para a igreja de Efésios, armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vista-se com toda a armadura de Deus, para que podem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e protestados, contra os dominadores deste tenebroso, contra as forças espirituais más nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês resistam no dia mau, e depois terem vencido tudo que permanece inabaláveis. Gente, nos meus dias maus, é assim. Quando você tá naquele dia mal, quando alguém aí vem, você é culpada. Você é isso. Por causa de você. Se não fosse você, se não tivesse feito aquilo, e é aí que ele vai, ó, te cortando, te destruindo de dentro pra fora. Quando Deus tem um propósito pra sua vida, e o diabo sabe, ele nunca vai te deixar chegar lá. Se você não se livrar dessa corrente, dessas mentiras que foi dita sobre você. Porque desde criança as coisas que são ditas sobre você vai fazendo assim, vai te moldando. E aí vai te cobrindo. Mas o dia que você conhece Deus e você sabe quem que é você abre aquilo, é uma libertação. Você tira as algemas, você, sabe, se liberta. E eu te falo, é uma coisa muito difícil, você sabe por quê? É pelo fato da gente saber, até eu saber, e às vezes ele vem querer me atacar. Quando Deus começou a me falar o que ele tinha pra mim, eu falava assim, não, Senhor, não, você não pode estar falando isso. Não, eu lembro que a primeira vez que Deus começou a falar comigo que eu ia
falar sobre a palavra dele. Gente, eu revoltei. Eu revoltei e eu disse assim, você não pode estar brincando com a minha cara. Você deve estar de brincadeira comigo. Olha pra mim. Olha pra mim. As pessoas sempre disseram que eu não ia ser nada. Que eu não valia nada. Eu nem terminei a escola. Eu fiz a 8ª série. E todas essas coisas. E eu pensei, não. Pois ele falou muitas e muitas vezes. A última vez eu andei correndo e eu corri, pois ele me deu uma lição. E aí, finalmente, eu entendi. A minha identidade, o meu propósito é nele. Quando você anda sem a sua identidade, sem saber, eu lembro que eu falava assim, gente, eu não aceito isso pra mim. Eu saí, eu tava no Brasil e eu me sentia diferente. Eu não me sentia igual a todo mundo. Entendeu? Eu era diferente. Falava demais, tinha minha própria opinião, e muita gente não gostava. E eu me sentia que eu não pertencia lá, que eu pertencia a outro lugar. Eu cheguei na América e por um tempo eu falei, nossa, isso aqui é meu lugar. E depois eu falei assim, não, deve ter mais alguma coisa, porque isso não pode ser vida. Eu não posso vir aqui só pra trabalhar e ser uma esposa, ser uma mãe e morrer. Não, eu não aceito isso pra mim, deve ter mais. E por eu nunca me satisfazer com esse mundo, Paulo fala assim, Romanos 12:2, fala assim, e não viva conforme padrões deste mundo, mas deixe que Deus te transforme pela renovação da sua mente, para que passe a experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Gente, pra mim isso é assim, vou colocar esse óculos de novo. Pra mim isso é mais ou menos assim, esse verso pra mim fala tudo. Porque eu nunca me conformei. Aí chega uma época que, tipo assim, que eu sempre falava pras pessoas assim, eu não nasci pra viver aqui. Meu coração é muito mole. E aí, escuta isso, presta bem atenção. O meu coração é muito mole. Contradiz tudo o que dizia de mim na minha infância. Nas coisas que eu acreditei. E aí você começa a escutar, você tem um coração muito bom. Contradiz tudo o que eu escutei a minha vida inteira. E eu falo que quando as pessoas falam isso pra mim, quando as pessoas, eu vejo Deus falando, é isso que eu sei e que eu sei de você. A sua identidade em mim é essa. E eu falo que a gente andar com Cristo, a gente vai ter tribulações, não vai ser, mas a gente vai ter a paz dele. E nas tribulações, essas coisas as mentiras podem surgir. Porque de um jeito ou de outro, o inimigo, ele vai tentar que você acredite, volte, desista. Quem você se vê, se você se vê nele, nas mentiras, se você se vê em Deus. E nas tribulações o inimigo pega aquela oportunidade para entrar. Mas eu falo para vocês um negócio. Esteja firme. Leia a palavra de Deus. Efésios 2:10 fala, pois somos feitura dele, Criador em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou antecipadamente, essa palavra significa,
antecipadamente preparou para que andássemos nela. Efésios 1:4 fala, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos no meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Eu falo, Deus, ele não criou e não te mandou aqui para você ser abusada, para você ser espancada, ou para você não se sentir valorizada. Mas você tem que entender uma coisa, quanto mais o seu propósito é grande, mais a sua guerra, maior vai ser a sua guerra. Quanto mais Deus tem um propósito na sua vida, maior o inimigo vai tentar te atacar, mais vai ser o ataque. Seu ataque vai ser muito pior. E principalmente se Deus tem uma coisa muito grande na sua vida. Porque cada um tem um propósito. Tem uns que tem maiores, tem uns que tem menores, tem uns que tem... Igual o Paulo fala em Coríntios que a gente é um corpo de Cristo, de Deus. Cada um tem uns membros. E Deus precisa de tudo. Você vê que tem pessoas que é professora, certo? Tem uma paciência. Tem outras pessoas que já não tem. Cada um tem seu dom. Cada um tem que usar seu dom de acordo com a graça que Deus deu. Tamanho da fé. Então eu falo uma coisa pra vocês. Se livra das mentiras. Quando elas vierem, entenda que Deus te ama incondicionalmente. Nós somos amados, escolhidos e aceitos incondicionalmente por Deus, não com base nos nossos desempenhos, mas na identidade como seu Criador. Amados incondicionalmente. Não deixe que as mentiras tira. Faz igual que eu falei, coloca naquela basquetezinha. Aqui, Senhor. Carrega. Eu sei que isso não é o que o Senhor pensa de mim. Não é o que o Senhor me criou para ser. O Senhor me criou na tua imagem. E eu falo para vocês que isso é uma das coisas que é muito difícil de... Sabe? De atravessar. Hoje eu lembro das coisas que aconteceu, as coisas que foi dita sobre mim. E hoje já não faz mais assim, sabe? Muita coisa, mas me doeu por muito tempo. Mas quando eu comecei a andar com Cristo, foi aí que eu fui reparar mais da prisão que eu vivia mentalmente. Da cadeia, das algemas que eu tinha sobre mim mesmo. Falar na internet, gente, pelo amor de Deus, eu acho que vocês não entendem. Falar na internet era uma coisa absurda. Nunca. Quem sou eu? Eu não sei nem falar. E aí Deus foi me mostrando que não é questão de eu. Nada é pra mim. Tudo é pra Ele, pra glória dEle. Pra glória do nome dEle. E o propósito não é eu só vir aqui. O propósito é eu falar da palavra dele, mostrar o amor dele, para a glória do nome dele. E é mais ou menos tipo assim, Deus falando, como que você pode falar que você não pode se eu te criei para isso? Se Deus te criou para o seu propósito, como que você pode falar assim, mas eu não posso? Eu não sei nem falar, gente, eu não sei falar. Eu falo tanto português errado aqui, mas o meu propósito, eu já falei, não é esse. Mesmo com o português errado, vocês conseguem entender a mensagem que eu tô querendo passar.
Que é verdadeira, que eu disse ao Senhor, Senhor, eu não quero falar nada que não for verdade. Eu não quero falar nada que não for da tua palavra. E eu falo pra você, Deus tem um propósito grande pra sua vida. Mas a sua identidade tem que estar nele. Porque se você tiver aquela mentalidade que as pessoas falam de você, que as pessoas pensam de você, que as pessoas dizem sobre você. Gente, não incorpora naquilo. Não incorpora naquilo. Pega as coisas boas e as más, entrega na mão de Deus. E lê a Bíblia. E descobre quem que você realmente é em Jesus. O que Jesus realmente fala sobre você. Quem que você é nele. Em questão de ser molestada quando eu era criança, a gente sempre fala que a gente pensa que é a nossa culpa. Mas como que é a nossa culpa? E você é molestado por pessoas da sua família e você pensa assim, deve ser minha culpa. E você começa a acreditar naquilo, porque o demônio, ele quer que você acredite naquilo, que é sua culpa. Que você não vale nada. Que é tudo sua culpa. Como com a criança. O demônio, ele atenta tanto às pessoas, que as pessoas fazem coisas más. Faz coisas más, porque ele começa lá do começo. Ele vai tentando te moldar lá do começo. Imagina se você tivesse moldado numa coisa de barro, assim, que vai te cobrindo. Todas as mentiras, te cobrindo, até fechar. Aí você fica trancado ali dentro. Daquele monte de mentira. Que você não consegue sair daquilo. Sua mente não consegue sair daquilo. Até você quebrar aquilo e descobrir quem que você é em Cristo. Quem que Deus diz que você é. Coisas ditas. Até mesmo na escola, ou, sabe? Porque tem muita criança maldosa que os pais deveriam ensinar a não fazer, a não falar. Porque às vezes a criança vai falando uma coisa quando é de pequeno e os pais acham que é engraçado. Aí chega na escola e fala com uma outra pessoa. E teve uma coisa que aconteceu, acho que nunca saiu da minha cabeça. Um dos meus sobrinhos, a gente tava viajando na casa de uma irmã. E eu não sei quem falou, uma vizinha lá da minha irmã falou, chamou o meu sobrinho de gordinho. Gente, isso marca uma criança. Isso começa a moldar na cabeça de uma criança. É uma criança. Até quando você faz um comentário, fulano tá tão magrinho, a gente faz isso. Ó, fulano engordou, né? Gente, eu lembro de escutar esse tipo de coisa. Isso marca a criança. A gente não tem reação como criança, mas fica na cabeça da gente. Essas identidades que a gente começa a colocar nas pessoas, a gente mesmo faz. Não é de Deus. E sabe, às vezes a gente tem que educar os nossos filhos para que eles não... Ah, mas é criança. Não, gente. A minha filha, eu sempre eduquei ela. Antes dela ir pra escola, eu sentava e tinha conversa com ela. Pra ela respeitar todo mundo. Pra ela não ver cor em ninguém. Pra ela ser legal com todo mundo. Então, assim... Essa geração vai ser a geração do futuro. E eu falo isso porque desde criança eu escutei tantas coisas que eu acreditei em todas aquelas mentiras. Em todas as mentiras. E eu achava que aquela era a minha identidade. Que eu era aquela pessoa. Ninguém tem muita coisa boa a falar de mim. Da minha infância. E eu acreditei em todas aquelas mentiras. Sim, fiz muita arte. Mas quando eu fazia, eu lembrava o porquê que eu tava fazendo. Ninguém me amava, ninguém tá nem aí pra mim. Eu sou ruim mesmo. Eu não valo nada. Ninguém tá nem aí, ninguém vai se importar. Então eu cresci com aquilo. Mas hoje
hoje foi difícil tirar essa marca de que eu achava que eu não tinha nenhum valor. Mas graças a Deus eu estou vencendo. Que o meu valor está em Cristo. Não está nessa terra. Meu valor está quem Deus disse que eu sou. Esse é o meu valor. E eu falo isso com um aperto no coração. Para as pessoas que pensam ou ainda, pensa que a identidade dele está na imagem, nas palavras das pessoas. Eu escutei uma vez que se você jejuar, a gente até hoje não aprende a falar jejum. Se você jejuar no dia e orar, né? No dia que você nasceu, no dia da semana que você nasceu, você pode tirar todas aquelas palavras que foi ditas sobre você. Eu nasci no domingo. Faz um jejum pequeno, tira um almoço, tira a janta, ou tira... o bom é começar já vindo da noite, né? Um café da manhã. Você não precisa fazer um jejum de 24 horas, gente. Foi sacrifícios pequenos. Pede para Deus tirar do seu coração tudo isso, da sua mente. E não deixe o inimigo te atacar a sua mente mais. Dizer o que você não é. Falar o que você não é. O que você não pode. Gente, tudo podemos naqueles que nos fortalecem. Tudo a gente pode. Gente, a nossa força não vem de nós, vem de Deus. Davi não matou Golias pela força dele, mas pela força de Deus. De que você entender que tudo você precisa de Deus. Por isso que Deus quer que a gente busque Ele. Você vai entender que a força não vem da gente, que a coragem não vem da gente, mas vem de Deus. Quando você tem Deus, os seus olhos mudam. Que isso aqui vira coisa mundana. Se o seu propósito é lá em cima, você não tá nem aí porque que as pessoas estão pensando. Vai ter muito erro de português aqui, gente, vai ter muita coisa, mas ó... Eu acredito no que Deus fala quem eu sou, no que Ele fala que eu sou. Não que as pessoas falam que eu sou. Mas eu falo pra vocês hoje. Ore, pede pra Deus tirar essa capa que tá te cobrindo de mentira, de prisão. Você tá algemada. Que só Ele pode tirar. Não tem psicólogo, não tem nada. Mas Deus. Então, eu peço que vocês façam essa pergunta para vocês mesmos. Quem que eu sou hoje? Onde que tá a minha identidade? No que Deus fala que eu sou? No que as pessoas falam que eu fui ou que eu sou? Eu oro para que vocês, para que Deus te enche do Espírito Santo e da graça de Deus, que você pode abrir o olho do coração de vocês e a mente, para que vocês entendam quem são vocês em Deus, quem Deus diz que vocês são. Nós somos. Porque o inimigo, ele não quer que você descobre o propósito que Deus tem para sua vida. Quanto mais maior, mais ele vai te atacar. Então não deixe que ele te desvie do seu caminho que Deus quer para você. Não fuja do seu propósito com Deus. E mesmo assim, ele te busca, tá? Ele vai te buscar. Mas é isso, gente. Até a próxima. Eu espero que vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Beijo.